Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus, nos reunimos diante de Ti para rezar por nossos filhos. Queremos consagrá-los à Tua misericórdia e amor, para que sejam fonte de bênçãos em todos os lugares e circunstâncias. São Teus filhos, Senhor. Guarda-os em Teu coração, e que não se perca nenhum daqueles que chamaste à vida. Sabemos que no mundo há muitos sofrimentos e maldades, e nossos filhos estão sob constante ameaça: o próprio mundo, a carne e o demônio. Confiastes o Teu Filho Jesus aos cuidados de José e Maria, e a eles recorro também nesta novena. Pedimos, Senhor, que venhas em nosso auxílio e, pela força de nossa oração, cuidai de nossos filhos, libertando-os de todo o poder do maligno e enchendo-os com a força do Teu Espírito Santo, a fim de que eles sejam a luz de Cristo ressuscitado, a irradiar alegria e esperança na vida eterna convosco. Amém. Segundo dia. A oração cabe a todos os homens. Meditação de São Francisco de Sales. Na criação, Deus ordenou às plantas que produzissem seus frutos, cada qual segundo a sua espécie. Do mesmo modo, ordena Ele aos cristãos, que são as plantas vivas da sua Igreja, que produzam frutos de devoção, cada qual segundo a sua qualidade, o seu estado de vida e a sua vocação própria. A devoção deve ser exercida de maneira diferente pelo nobre e pelo operário, pelo criado e pelo príncipe, pela viúva, a solteira ou a mulher casada. E não somente isto, é necessário acomodar o exercício da devoção às forças, aos trabalhos e aos deveres de cada pessoa particular. Pergunto-vos, senhores pais, se estaria certo que um bispo quisesse viver na solidão do mosteiro como os cartuchos, que os casados não quisessem juntar patrimônio mais que os franciscanos, que o trabalhador pai de família passasse o dia na igreja como um religioso, e que o religioso estivesse sempre sujeito e disponível a toda espécie de encontros para o serviço do próximo como o bispo. Não seria ridícula, desordenada e inadmissível uma vida de oração assim? Contudo, este erro acontece frequentemente. E, no entanto, senhores pais, a devoção não prejudica a ninguém quando é verdadeira. Antes, tudo a aperfeiçoa e consuma. E quando se torna contrária à legítima ocupação de alguém, é sem dúvida falsa. A abelha extrai o mel das flores sem lhes fazer mal, deixando-as intactas e frescas como as encontrou. Todavia, a verdadeira devoção age melhor ainda, porque não somente não prejudica qualquer espécie de vocação ou de tarefa, como ainda as engrandece e embeleza. Todas as variedades de joias lançadas no mel se tornam mais brilhantes, cada qual segundo a sua cor. Assim também, cada um se torna mais agradável e perfeito na sua vocação, se esta for conjugada com a devoção. A atenção à família torna-se mais paciente, o amor entre o marido e mulher mais sincero, mais fiel o serviço que se presta ao próximo e mais suave e agradável o desempenho de todas as ocupações. É um erro, se não mesmo uma heresia, querer banir a vida de oração devota do regimento dos soldados, da oficina dos operários, da corte dos príncipes, do lar das pessoas casadas. É certo, senhores pais,
que a devoção puramente contemplativa, monástica e religiosa não pode exercer-se em tais ocupações, mas para além dessas 3 espécies de devoção, existem muitas outras próprias para o aperfeiçoamento daqueles que vivem nos estados seculares. Onde quer que estejamos, podemos e devemos aspirar à vida de santidade, mas sem oração isso é impossível. O nosso modelo nesse segundo dia da novena é Moisés. Quando Moisés se dirigia para lá, o povo se levantava e ficava de pé à entrada da própria tenda, seguindo Moisés com os olhos até ele entrar. Logo que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem baixava e ficava parada à entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. Ao ver a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prostrava à entrada da própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como um amigo fala com o seu amigo. Êxodo 33, versículo 8 até o versículo 11. Seja, portanto, o Moisés da sua casa. Reze, fale com Deus como a um amigo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. amante da pobreza, rogai por nós. modelo dos trabalhadores, rogai por nós. honra da vida de família, rogai por nós. guarda das virgens, rogai por nós. sustentáculo das famílias, rogai por nós. alívio dos miseráveis, rogai por nós. esperança dos doentes, rogai por nós. patrono dos moribundos, rogai por nós. terror dos demônios, rogai por nós. protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração a São José. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro, e não fosse por vós atendido. Com esta confiança, venho à vossa presença, a vós com fervor me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente. Amém.
Amém.